dos mortos-vivos. Título: Nada. Autor: Antônio Torres. Nada. Filosofia rude e amara, na qual acreditei com pena, embora abandonar a crença que esposara a minha aspiração de cada hora. Crença é o perfume d'alma que se enflora com a luz divina, resplendente e rara da fé, única luz da única aurora que as trevas mais compactas aclara. Revendo os dias tristes do passado, vi que troquei a fé pela ironia nos desvios e excessos da razão. Antes, porém, não fosse tão ousado, pois nem sempre a razão profunda e fria alivia ou consola o coração. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs das letras. Os poemas que voltam do além-túmulo é pela vontade benevolente do nosso Deus Pai, para nos ensinar a viver melhor e amarmos uns aos outros como Jesus nos ensinou. Os mentores e colaboradores que também ajudaram a Chico Xavier a trazer os poemas de poetas do livro Parnaso de Além-túmulo. Antes de começar a decifrar um pouco do poeta de hoje, queremos convidar você a participar da 45ª Semana Espírita de Feira de Santana, com o tema Reencarnação e Vida. Teremos uma semana bem agitada, com a participação de muitos artistas feirenses durante toda a realização do evento, proporcionado pelos R3, com o apoio da Federação Espírita do Estado da Bahia. Bom, o poeta de hoje, Antônio Torres, nasceu em Diamantina em 1985, se ordenou padre, mas descobriu que não tinha vocação e abandona a batida para se dedicar à vida pública e, como diplomata, manteve o seu dom de escritor. Segundo Elvia Bezerra, Antônio, em 1921, escreveu Pasquinadas Cariocas, onde critica violentamente a vida artística e literária do país, além de atacar a Academia Brasileira de Letras, que, se diga de passagem, era um dos seus alvos constantes. Cônsul adjunto em Hamburgo, em 1929, no mesmo consulado onde, durante a Segunda Guerra Mundial, Guimarães Rosa e sua mulher deram passaportes a judeus. Cronista, doente, sempre belicoso, brigou com seus superiores, foi transferido para Berlim, mas voltou para Hamburgo, onde morreu em 17 de julho de 1934. Elvia fala do esquecimento do poeta e que da sua obra em circulação só tem uma antologia. Antônio nos deixou 2 poemas em Parnaso de Além-túmulo, em 1939, na 3ª edição, com 2 sonetos, Esquife dos Mortos e Nada. Esses 2 sonetos nos mostram, em versos muito ricos e com uma peculiar belicosidade bem típica do poeta. Quando ele diz nada, filosofia rude e amarra, ele representa nessas palavras sua crença que a vida da existência é única e que esposara uma nova existência com medo, mas crente sem utopias e livre das amarras que o prendia a vida corpórea. Revela-se na segunda estrofe o seu vislumbre da luz única, do conhecimento, da fé única, da luz da nova aurora de seu retorno à pátria espiritual. Ele nos brinda na 3ª estrofe com o que ele diz: revendo os dias tristes do passado, vi que troquei a fé pela ironia, nos desvios e excessos da razão. Essa ironia recheava seus textos, o que o colocou nos amargos torvelinhos das entrelinhas ante um novo mundo. Ele termina o poema dizendo:
da sua ousadia não o levou a lugar algum. Esse parnasiano de carteirinha ainda descreve que nem sempre a razão profunda alivia ou consola o coração, que, em outras palavras, nossos pensamentos nos levam ao futuro, e a este momento carregado de fé está nas palavras de Jesus: vinde a mim os aflitos, pois eu os consolarei. E acredito que Antônio encontrou essa coragem do bom viver, e isso podemos ver no outro poema dele, quando ele retrata que, da morte no abismo indefinido, tombei exausto, amargurado e cego, abismo tenebroso que eu transponho. Então, coragem para transpor essas barreiras são os ensinos que Antônio nos traz de além-túmulo. Mas o que podemos aprender com esse poema? Seguindo a máxima de Jesus, que há várias moradas na casa do meu Pai, podemos entender que a ciência está comprovando isso, que nossos corpos sutis e grosseiros mudam de acordo com o planeta. Miramês explica o seguinte, através da psicografia de João Nunes, que notamos o grande interesse de todo o mundo científico e filosófico na busca de mistérios, cujos fenômenos têm beneficiado todos os povos, desde os fatos sociais mais puros à fé humana e divina, visto que a ciência está no encalço disso usando os meios que dispõe. O espírito é livre e comunica onde quer que seja, fazendo a vontade de Deus na instrução e no amparo das criaturas aqui na Terra. No tocante à formação dos mundos, Miramês ressalta que o Livro dos Espíritos nos diz que os parcos conhecimentos humanos estão longe das deduções acertadas no domínio das idades dos mundos, que se perdem na noite da eternidade. Paul Baudier, no livro Vida e Morte, nos relata que quando soa a hora do desencarno, os átomos mais grosseiros que no decurso da última existência da Terra se mantiveram grupados nas malhas da trama da vida, se desprendem lentamente da matéria física mais densa, levando consigo o sopro da vida. Na nossa pequenez está no entender que devemos nos desvencilhar da matéria, visto que somos em essência e espírito, como ele explica que nos seres voluntariosos, dominadores, muito materiais, a agonia é às vezes dolorosa. Assim é que se vêem agonizantes que se contraem horrivelmente, se agarram a tudo, arranham a parede e não raro arrancam um pedaço da pele com as unhas. Devemos entender que, segundo Miramês, a ação de caridade é troca de substância que escapam à ciência da Terra, mas que é uma verdade no mundo dos estímulos. Devemos estimular o conhecimento e extirpar de vez o medo da morte dos espíritos. Esses abnegados amigos da espiritualidade nos trazem que o nosso envoltório material é peça descartável. Nos submetemos à escravidão imposta a nós mesmos, e o que fica para a eternidade é o espírito. Sejamos leais a nós mesmos e fiéis a Deus e aos ensinos de Jesus dentro da doutrina espírita. Eu vos deixo a minha paz e até a próxima.